Queridos, continuando o tema que eu venho trabalhando aqui há algumas semanas, queria continuar falando sobre a graça. Você pode deixar o texto aberto, daqui a pouco nós chegaremos nele. Mas antes de tudo eu queria trazer alguns questionamentos. E para entendermos a graça de Deus, é necessário que nós entendamos o seguinte: quem nós somos? Quem nós somos? Nós somos bons ou somos maus? Você vai dizer, nós somos bons cidadãos. Nós fazemos o bem ou nós fazemos o mal? John Locke, filósofo do século 17 se não me engano, 19, não me lembro agora. Ele disse que nós somos uma página em branco, ou uma tábula rasa. Ele diz que a criança ao nascer é assim, e dependendo se ela tiver uma influência positiva, ela se tornará um bom cidadão. Se tiver uma influência negativa dos pais ou da sociedade que a cerca, ela se tornará um mau cidadão. Nós somos uma tábula rasa, ou nós somos uma página rabiscada ao nascer? Qual é a tua opinião? Grande parte da nossa sociedade diz hoje que a criança ao nascer é uma página em branco. Mas o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Nós não podemos querer pensar da nossa maneira, nós devemos olhar para a palavra de Deus e ver o que ela diz. Você é não o que você pensa que é. Eu sou não o que penso que eu sou. Eu também não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. É o engenheiro celeste, aquele que me projetou, que sabe quem eu sou. Aquele que me fez de uma maneira específica, com um propósito. Ele sabe quem nós somos. E a sua palavra diz. Então vamos a ela. Eu vou projetar o texto hoje na linguagem, nova tradução, na linguagem de hoje, que diz assim: pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo. E passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Quando, porém, Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nós nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com abundância, com generosidade, o seu Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E fez isto para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Volto à pergunta: quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você?
A Bíblia está dizendo que antigamente nós mesmos não tínhamos juízo. Queridos, o ser humano, ele nasce com uma natureza decaída, deformada, manchada, deturpada. O salmista no Salmo 51, versículo 5, que até estava ali na projeção, eu adiantei. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós não somos uma página em branco. Eu não ensinei as minhas filhas a mentirem, eu não ensinei as minhas filhas a serem desobedientes, mas elas são. O ser humano sem Deus, ele não tem juízo, ele não tem retidão. Conversava com uma pessoa que estou discipulando, aliás, uma família, um casal, e o estudo daquela noite era sonhos, os meus sonhos. E eu comecei conversando com eles e disse: quais são os teus sonhos? Qual é o grande sonho da tua vida? Perguntei para o marido. Qual é o grande sonho da tua vida? Perguntei para a esposa. E eles foram enumerando alguns sonhos. Só que alguns sonhos, cronologicamente, eram conflitantes. Qual deve vir primeiro? Ter um segundo filho ou fazer uma faculdade? Fazer uma faculdade ou comprar uma casa maior? Queridos, nós não enxergamos nada, absolutamente nada, além do nosso nariz. Nós não temos discernimento, não sabemos se vamos para cá ou para lá ou por ali. Sem Deus nós estamos perdidos. A Bíblia nos fala ou nos diz que nós somos insensatos. Esse é o espectro da natureza humana. Mas o texto diz também que nós éramos rebeldes e maus. Acabei de falar aqui das minhas filhas. E eu tenho certeza que as tuas ou os teus não são diferentes. Porque o nosso pai é o mesmo. E ele se chama Adão. E a nossa mãe se chama Eva. É muito mais fácil sermos rebeldes do que sermos submissos. Muitas vezes somos submissos lá no trabalho por causa do salário que recebemos e o medo que essa crise nos impõe. Mas por trás nós costuramos as coisas no silêncio ou em nossas mentes somos rebeldes. Talvez você nunca tenha pensado como eu e tenha dito na sua cabeça, um dia pelo menos na sua vida, bem feito, que aconteceu isso com ele. Aquele desafeto, aquele cara metido, aquele cara orgulhoso, prepotente, caiu. De alguma maneira, e você disse bem feito. Será que só eu passei por isso? Quem somos? Somos desobedientes. Ou nós guardamos a lei de Deus 100%? O texto diz: éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo. Éramos como fantoches em nossas próprias mãos. Fantoches da nossa natureza humana caída, decaída. Escravos de nós mesmos. Você jurou e disse assim: eu nunca mais vou fazer isso. Não passou meia hora e você fez aquilo.
Quem somos nós no escuro do nosso quarto? Quem somos nós quando estamos sozinhos? Quem somos nós quando o poder nos é dado à mão? E passávamos a nossa vida no meio da malícia. É interessante que já recomendei esta mensagem aqui do pastor Ed René, chama-se Fumante Passivo. Nós vivemos numa sociedade maliciosa, só pensa naquilo. Tudo leva para o lado da imoralidade. E nós cristãos assumimos isso, esse formato, entramos nas piadas, assistimos os mesmos programas, pensamos mal, julgamos mal, maliciamos, levamos para o outro lado. Esta é a nossa natureza humana. Para entendermos a graça de Deus, precisamos entender quem nós somos. Senão jamais entenderemos a graça de Deus. Nós passávamos a nossa vida no meio da inveja. Saímos felizes com um carro novo. Passou 2 meses, o vizinho comprou um carro novo, muito mais sofisticado que o nosso. Você está há 5 anos na empresa, tem um colega seu há 3 anos, ele foi promovido. Qual o sentimento que você tem? Você solta rojão, você fica feliz, você põe a mão no ombro dele e fala parabéns, Deus te abençoe? É isso que você faz? Quem somos nós, queridos? Maliciosos e invejosos. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Odiosos. Se pudesse brincar de roxinho, ele entraria com o pescoço dele e nós entraríamos com as nossas mãos. É ou não é? Quantas vezes a gente pensa isso? Não faz. Não fazemos, mas pensamos. Pronto, já era. Não precisa consumar o pecado, porque ele está aqui. Pastor, mas o verbo está no passado. Tínhamos, éramos. Tudo isso é antes de Cristo. Agora eu tenho uma nova vida, não sou nada disso. Sem dúvida, Cristo nos dá uma nova vida. E Ele nos liberta do pecado. Mas saiba de uma coisa. Paul Tournier, um psicólogo cristão famoso, disse, e eu concordo com ele: em nosso íntimo somos todos igualmente miseráveis. Quem é você quando ninguém vê? Qual a nossa diferença daqueles que não conhecem a Jesus? Será que a nossa mente não divaga pelos mesmos caminhos? A tua matriz e a minha matriz é a mesma de todo ser humano nesta face da terra. Sendo assim, queridos, qual o nosso merecimento diante do Santíssimo Deus? Nós merecemos ir para o céu? Nós merecemos ter a vida eterna? Nós merecemos ser salvos? A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Ou nós nunca mais pecamos? Ah, queridos, no entanto, contudo, todavia, a Bíblia diz, no versículo 5, que Ele nos salvou. Ele
nos salvou. Como eu posso entender isso? Como você pode entender isso? Se nós éramos tudo aquilo lá, a Bíblia diz que Ele nos salvou. Como que você entende isso? Como você explica isso? O texto bíblico diz, porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade, o seu amor por todos, quando Ele mostrou o seu amor e a sua bondade, Ele nos salvou. Aleluia! Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua graça, quando Deus mostrou a sua graça, quando Ele revelou a sua graça, quando Ele enviou a sua graça, Ele nos salvou. Portanto, a iniciativa é de Deus. A nossa salvação, a sua origem, a sua fonte é o amor de Deus. Tudo está nele. Tudo vem por meio dele. É graça e não merecimento. E não merecimento. Então, queridos, a graça de Deus, esse amor incondicional de Deus por mim e por você, é a origem da nossa salvação e da nossa vida eterna. É difícil de aceitarmos isso, porque nós queremos participar em nossa salvação, queremos ter merecimentos diante de Deus. Olha só que interessante, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque tivéssemos feito alguma coisa boa. Preste muito atenção nas duas coisas que eu vou falar agora. A primeira, Deus não leva em conta as tuas más obras. O teu pecado, nem o meu. Está explícito ali no texto? Compaixão? Ele nos salvou porque teve compaixão. Deus não leva em conta as nossas más obras. Agora, arregale os teus olhos. Deus não leva em conta também as tuas e as minhas boas obras. Também não está explícito no texto, não porque tivéssemos feito alguma coisa boa. Não está em você. Não está em mim. Talvez você esteja ouvindo isto pela primeira vez na sua vida. Então preste bem atenção. A graça é a base, é o fundamento, é a causa da nossa salvação. Graça é favor imerecido. Porque se for merecido, deixa de ser graça. Deixa de ser graça. Qual a matriz do coração humano, queridos? A matriz do coração humano é esta: rebelde, escravo de si mesmo, sem juízo, odioso, sujo, invejoso. É neste contexto que Deus alcançou você e eu. É nesse contexto que Ele nos lavou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Graça e não merecimento. Aí cabe duas perguntas. A primeira, a salvação é automática?
Deus derramou a sua graça, todos serão salvos. Uma outra pergunta, ou mesmo, já falei, né? A salvação é para todos? Não, não é. Por que não é? Porque também a Bíblia diz: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, mas quem não crer será condenado. A salvação alcança aquele que crê. A graça está disponível a todos, mas quem toma posse da graça, aquele que crê. E aí eu pergunto para você nesta noite: você crê? Você crê? E queridos, crer é muito diferente de fazer algumas coisas. Aliás, a Bíblia faz oposição entre fé e obras. E faz uma confusão terrível com isso. O crer que eu quero dizer aqui não é o que você faz na sua religiosidade. Por exemplo, você veio na escola bíblica dominical. Você veio no culto pela manhã. Você veio no culto da noite. Você é um dizimista. Você participa de um pequeno grupo. Você canta no coral. Você canta no louvor. Você enfim, você é um bom vizinho. Isto não é fé, isso é obras. E não é isso que te salva. Lembra que o texto acabou de dizer, não porque tivéssemos feito alguma coisa boa, mas você crê, e você já creu, de maneira a deixar tudo isto que você faz para trás, e dizer como o apóstolo Paulo, tudo isso é refúgio, é lixo. Porque isso não nos vale diante de Deus. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Há uma confusão em relação a esse tema. Pensa numa carreta. A parte da frente da carreta chama-se cavalo. E a parte de trás da carreta chama-se carreta. Quem puxa quem? A carreta puxa o cavalinho, a cabine, o motor? Não. Quem puxa aquele baúzão enorme, 30 toneladas, 35 toneladas, é o cavalinho, é o motor. É o que está na frente do veículo. E queridos, o que está na frente chama-se fé. E o que está atrás chama-se obras. Se você inverter, pôr a carroça na frente dos bois, não dá certo. Se você pôr ao lado, também não dá certo. As obras não equivalem à sua fé, muito menos estão à frente da sua fé. Porque não é o que nós fazemos, mas é o que nós cremos. Eu não preciso fazer, porque Ele já fez, já está pago, já está feito, já está consumado. E muitas vezes a gente vive na base da religião, da troca. Eu vou orar mais, eu vou fazer isso. Quando a água está batendo no pescoço, por que nós nos tornamos mais crentes quando a água bate no queixo? Porque supostamente nós cremos que o nosso esforço espiritual vai mudar Deus. Assim, quando também nós pecamos,
Nós criticamos quem paga penitência, mas muitas vezes temos pagado de outras formas. Para tentar agradar a Deus, faz algumas coisas aí, alguma obra, assume algum ministério, quando é pedido uma ajuda aqui, não vou dar, achando que Deus vai aliviar o pecado. Não é assim. Senão nós quebramos aquilo ali, ó. Já foi. Você não precisa fazer absolutamente nada para ser salvo, a não ser crer nele. Você já fez isso? Ou você ainda confia em você? De manhã, o pastor Isaías falou assim: o crente perde a salvação? Depende de quem o salvou. É verdade. Depende de quem o salvou. Como o bêbado encontrando o evangelista Moody na rua: Moody, pastor Moody! O Moody olhou e: quem é você? O Senhor foi que me salvou. O Moody virou para ele: fui eu mesmo. Por isso que você está assim. Se fosse Jesus, você não estaria. Então, queridos, duas coisas. A salvação é pela graça. Não é de graça. Não é de graça. Foi pago um alto preço. Jesus disse: está pago. Mas é pela graça. Mediante a fé. Não em você, ou naquilo que você faz, mas no que Ele fez. Está claro? Eu estou usando um texto só da Bíblia. Tem N textos que falam a respeito da mesma verdade. Agora, uma aplicaçãozinha. O mundo sabe disso? O que vocês acham? O que está no inconsciente coletivo da nossa sociedade? Se você chegar amanhã no trabalho lá e perguntar para o seu amigo: quando você morrer, você vai para o céu? O seu amigo vai responder assim: provavelmente. Faz o teste, 90%. Vou? Claro que vou. Acho que vou. Você faz a segunda pergunta: por quê? Eu nunca matei, nunca roubei, sou fiel à minha esposa, tenho o meu lugarzinho garantido lá, porque eu sou bom. O mundo sabe do que nós estamos falando nesta noite, da graça de Deus? Quem vocês acham? Não sabe. Não sabe. E como saberão, se não há quem pregue? Eu tenho dito aqui, queridos, é muito sério, ou é muito séria esta questão. Você pode ser um tremendo amigo de alguém. Você pode socorrer o seu amigo financeiramente. Você tem 2 carros lá, ele bateu o carro, fica com o meu até você arrumar. Você pode tirar sua roupa e pôr nele. Mas se você não falar da graça e do que Jesus Cristo fez por ele, sinto muito. Que amigo é você? Porque a grande maioria das pessoas não sabem o que é a graça de Deus. Sabem o que é merecimento, mas estão equivocadas. E como saberão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem? Você não prega o evangelho aqui nessas 4 paredes. Aliás, aqui não dá para falar que tem 4 paredes. Nós estamos falando de missões. Missões você não faz na Ásia. Você não faz missões na Coreia do Norte.
O número 1 em perseguição, como nós vimos. Você faz missão onde você está, meu irmão. Eu não estou onde você está. Pastor Isaías não está onde você está. Você deve brilhar aonde você vive, ao redor das pessoas com as quais você convive. Lá você é um missionário. Lá você deve testemunhar. Eu diria então, aqui onde você está, aqui em Sorocaba, você é um missionário. Aí talvez você pergunte, mas e lá? E lá? Lá, pastor, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de largar minha vida boa aqui em Sorocaba e ir para a África. Eu não tenho. Eu oro por um casal que está na África. Eles são de Bauru, da Igreja Batista. E ele era empresário em Bauru. E foi ele e as 2 filhas para a África. Viver no meio da pobreza, pregando o Evangelho. Tem uma igreja lá. Tem uma igreja evangélica lá. E eles estão contribuindo. Mas pastor, eu não tenho coragem. Ou melhor, olha, a gente sai meio assim, né? Eu não tenho chamado, sabe? Eu não tenho chamado. Você não tem chamado lá. Mas onde você está? Você está cumprindo o teu chamado? Mas e lá, pastor? Na Índia, onde tem milhares de deuses? E lá nos países muçulmanos? Como que nós fazemos? Você pode também pregar o Evangelho lá. Sustente quem vai. Sustente quem vai. Você oferta em missões aqui nesta igreja? Mês que vem nós vamos apresentar um gráfico aqui. De quando começou a nossa Secretaria de Missões, em 2006. E a projeção da nossa oferta missionária e a projeção da arrecadação geral da igreja. Queridos, nós precisamos semear. Nós precisamos semear. Porque a graça de Deus nos alcançou, queridos. A nossa situação era essa. A nossa situação era essa. A tua situação era essa. Mas Deus enviou Jesus e o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Continuamos ainda pecando, mas a graça está sobre nós. Continuará nos salvando até a sua volta. Exaltai e engrandecei o seu nome. Queridos, qual é o nosso entusiasmo diante daquilo que Jesus fez por nós? Nós fomos justificados pela graça de Deus. Fomos alcançados e lavados pelo sangue de Cristo. O sangue do próprio Filho de Deus. Porque essa tão grande notícia não nos abala, não nos entusiasma, não nos faz botar um sorriso nos lábios, no rosto, e pular de alegria. Eu fui salvo, não porque merecia, mas pela graça. Ele me amou do jeito que eu era. Do jeito que eu era. Porque isso não nos comove. Porque isso não nos move. Ah, queridos. Talvez porque ainda não entendemos o que é a graça de Deus. E muito menos entendemos quem nós éramos. Ou quem nós somos.
Que o Espírito Santo abra a nossa mente e o nosso coração. Aliás, é só por Ele, né? Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, e Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só quem já se... Eu vou falar o que eu falei semana passada. Isso serve para você. Só quem se sentiu miserável, pelo menos uma vez na vida, entende a graça de Deus. Tínhamos, éramos, e Ele nos resgatou. Salvação pela graça. Sabendo disso, qual vai ser a tua posição diante disso? Que Deus toque o nosso coração. Amém? Deus nos abençoe.